Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 130, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Excelente sexta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva, com muita disposição e, acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 18 de outubro e tem algumas datas comemorativas, como sempre, né? Hoje é o dia do estivador e essa data celebra a atividade do profissional responsável por descarregar as cargas dos navios, organizar os portos e vice-versa. Eu acho que foi a primeira academia da história, viu? Né? Pode ver, o estivador de Cais de Porto, ele ficava musculoso, né? Carrega, descarrega, carrega, Sacas descarrega. De café, de Isso, açúcar. E tudo que você possa imaginar, tava lá o estivador e realmente sempre forte, né? É isso mesmo. Hoje também é o dia do médico. Os médicos são os responsáveis por cuidar da saúde das pessoas e essa data foi escolhida para a celebração por causa do dia de São Lucas, que é o padroeiro dos médicos. Os nossos respeitos, os nossos cumprimentos a todos os profissionais da medicina de Botucatu e de toda a região. Hoje também é o dia do pintor e essa data homenageia não apenas os pintores de obras de arte, mas todos aqueles que trabalham com a habilidade de mudar superfícies por meio das cores. O trabalho dos pintores é essencial para a construção civil e decoração e a pintura foi uma das primeiras formas de expressão da humanidade. Hoje também é o dia da menopausa e busca aumentar a conscientização e ajudar no gerenciamento de sintomas, mudanças hormonais, que cessam a ovulação e trazem mudanças na saúde feminina. E hoje, as cidades de Feira Nova e Neópolis, no Sergipe, fazem aniversário e Pontal, em São Paulo, também. Muita coisa vai acontecer hoje aqui no Primeiro Jornal. Agora, 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje. 8 pacientes pedem o globo ocular em mutirão de catarata no Rio Grande do Norte. São Paulo monta gabinete de crise para minimizar riscos das chuvas previstas para o fim de semana. Embaixada do Brasil em Buenos Aires recebe pedidos para a Argentina extraditar foragidos do 8 de janeiro. Coreia do Norte fala em guerra e anuncia a expansão do exército. O quadro Harmonize com Homero Cordeiro dessa semana traz harmonização com pernil suíno. Hoje conversaremos com o vereador eleito Nuno Garcia de Botucatu. E também vamos ter uma conversa com o artista digital Idrelei Dião. 6 horas e 2 minutos, vamos saber como fica o final de semana, a previsão do tempo para hoje com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio. Hoje em Botucatu haverá sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva à tarde. A previsão é de 2,9 milímetros de chuva. E a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima é de 33 graus. Se prepara que o dia vai ser quente. Agora o final de semana será chuvoso e mais frio. No sábado, a possibilidade de 6,9 milímetros de chuva. A temperatura mínima é de 18 graus e a temperatura máxima não passa dos 23 graus. Já no domingo, a previsão de 7,1 milímetros de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Isso porque uma frente fria está se aproximando do Brasil, trazendo fortes tempestades e alertas de chuvas volumosas neste final de semana. De acordo com a previsão do tempo, a região sudeste será a mais impactada com temporais. Na região, os alertas foram acionados para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A capital paulista sofreu com o último temporal registrado no dia 11 de outubro. Imagens de satélite da NASA mostram a luminosidade em São Paulo antes e depois do apagão na região. De acordo com o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, a previsão para esta sexta-feira indica tempo instável que vai da área central ao norte do estado de São Paulo. O interior paulista, especialmente a região de Ribeirão Preto, deve ser atingida por chuvas intensas nesta sexta-feira. No sábado, os ventos fortes se intensificam, com maior impacto previsto para o sul do estado e a capital paulista. A cidade de São Paulo registrou a ventania mais forte desde o ano de 1995, durante a chuva que causou o último apagão na capital paulista. De acordo com a Defesa Civil Estadual,
A medição feita na estação meteorológica de Interlagos, na zona sul da cidade, contabilizou ventos que chegaram a 107,6 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporais para esse final de semana e chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de 60 a 100 km por hora e queda de granizo. O Instituto também alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. E pasmem vocês, né, que quase uma semana, exatamente uma semana do apagão na capital paulista, existem ainda muitas residências sem energia até hoje. Falar sobre isso ainda. Até hoje, você imagina, né? Então, aquela história, né? Tem que se precaver, prevenir, reuniões, equipes, estar de prontidão para o que pode acontecer com as fortes chuvas e ventos e tudo mais que a gente vai falar no decorrer do primeiro jornal. A previsão é que em Botucatu não haja tanta chuva assim, mas é importante ficar atento, né? Não tenha dúvida. 6h06, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Robôs aspiradores são hackeados e insultam donos. Aspiradores robô foram invadidos por hackers que fizeram ofensas racistas e tomaram controle de câmeras para observar vítimas em diferentes cidades dos Estados Unidos, de acordo com o portal de notícias australiano ABC News. Segundo o site, os aparelhos são do modelo D-Boot X2S, da marca chinesa Ecovacs. A empresa teria dito a eles que não encontrou nenhuma evidência de que as contas foram hackeadas por meio de qualquer violação dos sistemas dos seus sistemas. Né? Modelos de aspiradores robô de última geração costumam ter alto-falantes para fazer alertas para os usuários e câmeras para se movimentarem pelo ambiente. Neste caso, os componentes foram usados por pessoas mal intencionadas. Uma das vítimas foi o advogado Daniel Swinson, de Minnesota. Ele disse ao ABC News que em 24 de maio estava assistindo TV com sua esposa e o seu filho de 13 anos quando percebeu que o seu aspirador robô estava emitindo sons estranhos parecidos com os de interferência de rádio. Quando ele acessou o aplicativo que controla o aparelho, percebeu que uma pessoa desconhecida estava acessando as imagens da câmera e controlando à distância a movimentação dos dispositivos. Inicialmente, ele achou que se tratava de uma falha técnica e apenas mudou a senha de acesso do aplicativo. Mas, pouco depois, foi surpreendido por ofensas racistas emitidas pelo alto-falante do aparelho. O advogado contou que a situação poderia ter sido ainda pior se a invasão tivesse acontecido em outro momento, porque ele costumava deixar o aparelho no banheiro, onde hackers poderiam ter observado sua família no banho pela câmera. Ele disse estar aliviado, porque se não tivesse percebido, os invasores poderiam continuar acessando imagens e áudios pelo aspirador. Depois do ataque, ele desligou o aparelho e o guardou na garagem de sua casa. Ao fim dos tempos, né? Você imagina, quando eu comentei com a Ellen sobre essa notícia inusitada, eu imaginei a princípio, pelo título, né? Que de repente o aspirador estava revoltado, de repente fala, não vou limpar mais, limpa você. Eu falei, gente, tá falando comigo? Tá falando comigo? Não, é que hackearam, porque ele tem serviço de monitoramento, tem câmera e tudo mais. Sim. Que coisa, gente. A gente não tem segurança para nada mais nesse mundo. Eu quero ter a tecnologia em casa. Ah, que beleza. Sabe aquela história de, nossa, eu acho que eu estou sendo vigiado? É real. É real. Literalmente, né? 6h08. Esporte. O Corinthians fez a Neoquímica Arena ferver com a goleada sobre o Atlético Paranaense por 5-2 nesta quinta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mateuzinho e Kaká marcaram para o Corinthians, enquanto Nicão e Eric empataram para o Atlético ainda no primeiro tempo. Memphis Depay fez o gol da virada em cobrança de falta. Garro e Yuri Alberto decretaram a goleada no segundo tempo. E quando eu tava vendo o jogo, eu vi que tava 2-2, eu fui dormir, eu nunca imaginei que ia chegar a 5-2. Impressionante isso, né? Toda vez que você dorme, o resultado é surpreendente. É verdade. E Depay voltou a balançar as redes depois de 114 dias. A última vez que havia marcado foi pela seleção holandesa na Eurocopa em 2024. O resultado foi uma resposta necessária do timão à torcida, que finalmente respira fora do Z4. Foram mais de 2 meses intercalando entre a 17ª e a 18ª posição. Agora a equipe sobe para a 16ª com 32 pontos. Por outro lado, o Atlético experimenta uma queda livre e vai ao 17º lugar
17º lugar com 31 somados. E também ontem, enfim, o Fluminense voltou a vencer clássicos e quebrou um jejum de 8 jogos sem vencer o Flamengo. Nesta quinta-feira, o tricolor bateu o rubro-negro por 2-0 no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Lima e Arias anotaram os gols da equipe tricolor. Contudo, o Ganso comandou o triunfo após perder o pênalti ainda na primeira etapa. O time de Mano Menezes conseguiu segurar a pressão rubro-negra nos minutos finais e consegue mais um resultado. E com esse resultado, o Fluminense respira na competição e sobe para a 15ª posição, com 33 pontos. Aliás, uma acima do Corinthians, né? Do outro lado, o Flamengo estaciona na 4ª posição, com 51 pontos e vê o título se distanciar. Mas agora, falando em Corinthians e Flamengo, tem decisão importante esse final de semana em busca de vaga na final da Copa do Brasil. Pelo primeiro jogo da semifinal, o Corinthians vai receber o Flamengo na Neoquímica Arena neste domingo às 16 horas. E amanhã, e também às 18h30, amanhã, ocorre o primeiro jogo da outra semifinal, que é entre Vasco e Atlético Mineiro. Muito futebol esse final de semana, né? Copa do Brasil e Brasileirão ocorrendo ao mesmo tempo aí. É aquela história, né? Essas datas da Copa do Brasil causaram aquela polêmica que a gente divulgou aqui, né? Que mudaram o calendário, que normalmente seria no meio de semana, colocaram no final de semana. Sim. O Corinthians chiou, o Flamengo chiou, o Corinthians chiou, enfim. Mas continuou e está marcado para esse domingo, né? O jogo entre Corinthians e Flamengo. Eu tô vendo aqui o gol do Memphis Depay. Olha, belo gol. Não, e os times acabaram de jogar. Isso vai impactar a confiança também, né? O Corinthians chegando com 5-2 e o Flamengo chegando de uma derrota, né? É isso, né? Mas eu não sei se o Flamengo jogou com o time reserva. Eu realmente, às vezes, resguardo algum jogador para deixar para talvez o campeonato que tenha maior pretensão, né? Mas vamos aguardar, vai ser um grande jogo. As duas maiores torcidas do Brasil estarão frente a frente neste domingo. É verdade. E além disso, pela 30ª rodada da Série A, Atlético Goianiense e Cuiabá se enfrentam hoje às 19 horas. No Maracanã, o líder Botafogo joga contra o Criciúma às 20 horas. O Botafogo soma 60 pontos e é perseguido de perto por Palmeiras e Fortaleza. Invicto a 7 jogos na competição, o Botafogo vem de um triunfo de 1-0 sobre o Atlético Paranaense fora de casa. O Criciúma também venceu seu último jogo, quando aplicou 2-0 no Lanterna Atlético Goianiense, em Santa Catarina. E o Cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão às 21h30. No sábado tem Clássico Gaúcho. Internacional e Grêmio duelam no Beira-Rio às 16 horas. No mesmo horário, o Bragantino joga contra o Vitória fora de casa. Fechando a rodada no domingo, o Palmeiras visita o Alfredo Jacob em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. A equipe de Abel Ferreira tenta assumir a liderança da competição. O Palmeiras vem de uma sequência de 9 jogos sem perder no Brasileirão, com 6 triunfos e apenas 3 empates. E os empates foram contra Flamengo, Internacional e Red Bull Bragantino. E o Palmeiras defende um tabu de 17 anos sem perder para o Juventude. A última derrota do Palmeiras para a equipe gaúcha aconteceu em 1º de novembro de 2007, por 1-0 pelo Brasileirão daquele ano. Agora, finalzinho do campeonato é uma pirâmide de cartas. Não sei se vocês já fizeram alguma vez na vida aquela pirâmide de cartas. Ninguém respira, ninguém põe a mão na mesa, né? Cada jogo é essencial. Exatamente. E é difícil lá em Caxias do Sul, o jogo é complicado. Não é porque o Palmeiras não perde a 16, enfim... É complicado esse jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Já pela Série B, em jogo crucial na briga pelo acesso, Mirassol e Novo Horizontino fazem um clássico regional neste sábado. As duas equipes estão muito firmes na briga. O Horizontino é o vice-líder com 54 pontos, enquanto o Mirassol é o 4º colocado com 50. Portanto, neste momento, as duas equipes estariam promovidas para a Série A de 2025. E em uma das maiores rivalidades do futebol de São Paulo, Guarani e Ponte Preta duelam neste domingo no Majestoso. E os rivais vão fazer um duelo direto contra o rebaixamento. Tem gente que fala que é o duelo dos desesperados, né? Mas é mesmo. O Guarani é o lanterna, já a Ponte Preta está fora do Z4, mas pode entrar em campo no domingo na degola, a depender dos resultados dos concorrentes até lá. E é aquela história, uma das maiores rivalidades do interior do Brasil. Ponte Preta e Guarani. Quem tem amigos em Campinas, quem acompanha futebol há muito tempo, sabe que é isso.
A Ponte Preta vai fazer de tudo para não cair para a zona de rebaixamento e para afundar de vez o Guarani, que é o lanterna da Série B, né? A rivalidade lá é muito grande e pode ter certeza, né? Tem que ter muito um aparato de segurança, porque quando fala de rivalidade, né, as pessoas não deixam só no campo esportivo, né? Acabam partindo para ignorância, enfim, violência. Ontem lá no jogo Flamengo e Fluminense também. O Rio de Janeiro, aliás, está fantástico de se viver naquele lugar, né? Interdição de estradas, de vias principais com ônibus, milícias, traficantes e torcedores do Fluminense e do Flamengo acabaram se agredindo mutuamente antes do jogo. 6h15. Abel e Diniz estão em lista dos 50 melhores técnicos do mundo, feita por revista. Na última temporada, Abel Ferreira e Fernando Diniz foram reconhecidos pela revista 442, destacando-se entre os 50 melhores treinadores do mundo. Em 2023, Abel levou o Palmeiras ao Campeonato Brasileiro, enquanto Diniz conquistou a Libertadores com o Fluminense. Diniz, na 25ª posição, foi elogiado por seu estilo de jogo e teve uma passagem interina pela seleção brasileira. Abel, na 22ª posição, é considerado o melhor treinador estrangeiro no Brasil, acumulando 10 títulos com o Palmeiras desde 2020. Apesar de uma queda no desempenho em 2024, ambos continuam sendo figuras importantes no futebol nacional. Abel prioriza transições rápidas e renovou seu contrato com o Palmeiras até 2025, enquanto Diniz é reconhecido por seu futebol inovador e busca manter o sucesso conquistado em 2023. O Diniz hoje é técnico do Cruzeiro, né, e todo time que o Diniz dirige, o torcedor, né, causa calafrios, o dinizismo que é chamado, trocam bolas pertinho o goleiro trocando bola com o zagueiro, enfim, é uma emoção a cada jogo. 6h16. E o Neymar completa um ano sem jogar e vive dias decisivos para voltar à seleção ainda em 2024. Há um ano, Neymar vivia um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Aos 43 minutos do primeiro tempo da partida entre Brasil e Uruguai no estádio Centenário em Montevidéu, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucou 2 meniscos, lesões que o afastam do futebol desde então. Porém, o período longe dos gramados está perto do fim. Em fase final de recuperação no Al Hilal da Arábia Saudita, Neymar vive dias decisivos para voltar a jogar pela seleção brasileira ainda este ano. No período sem o camisa 10, o Brasil disputou 14 partidas. Foram 3 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Aproveitamento de 54,7% dos pontos. Desde a estreia de Neymar com a amarelinha em 2010, o Brasil disputou 190 jogos e em 62 deles o craque não atuou. Com o atacante em campo, o aproveitamento é de 78,6%. Sem ele, cai para 63,9%. Neymar corre contra o tempo para retornar à seleção ainda em 2024. O tema é tratado por todos os envolvidos com cautela, a fim de que não queimar etapas. A seleção tem mais uma data FIFA a disputar neste ano, em novembro, e planeja convocar Neymar somente se ele entrar em campo pelo Al Hilal antes disso. Porém, só há uma oportunidade para tal, e ele já acontece na próxima semana. Neymar não está inscrito no Campeonato Saudita e tem a Liga dos Campeões da Ásia como única competição a disputar pelo clube nesta reta final de ano. O próximo compromisso pelo torneio é na segunda-feira contra o Al Ain. O Brasil enfrentará a Venezuela fora de casa e Uruguai em Salvador na data FIFA de novembro. Depois disso, volta a campo somente em março do ano que vem contra a Colômbia e a Argentina. 6h18, Bia Haddad supera a britânica e estreia com vitória no torneio de Ningbo. Em bom momento, nessa reta final da temporada, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no torneio de Ningbo, de nível WTA 500 na China. A atual número 10 do mundo venceu pela primeira vez a britânica Kate Boulter, 35ª do ranking, pelo placar de 2-0 em 2 horas e 26 minutos de confronto. O triunfo dessa quinta-feira deixa a brasileira temporariamente na 9ª colocação do ranking. A posição pode mudar até a atualização da lista na semana que vem, em razão dos resultados das rivais que estão dentro e nos arredores do top 10. Mas, se a colocação se confirmar, será a melhor carreira de Bia até agora. Por ser sexta cabeça de chave da competição, disputada em quadra dura, Bia estreou diretamente nas oitavas de final nesta quinta. Agora, nas quartas de final, a brasileira terá pela frente a experiente espanhola Paula Badosa, 15ª do mundo, mas que já foi a número 2 do ranking. Nos últimos meses, ela enfrentou seguidas lesões. Bia e a espanhola estão empatadas no retrospecto geral, com uma vitória para cada lado. Ambas as partidas foram disputadas no ano passado.
É isso aí, vamos torcer pela agora, Bia, né? Para que ela pelo menos mantenha a 10ª posição no ranking, né? Se conseguir a 9ª, melhor ainda, mas que ela tenha um bom desempenho nesse mais um torneio na China. 6h19. Então, nós podemos ir pro intervalo aqui, já Vamos. virou aqui para mim, né? Vamos sim, tem muita coisa para acontecer ainda hoje aqui no Primeiro Jornal. Fique ligado que nós voltamos já já. A sua cidade no Primeiro Jornal. 6h21, voltamos. Tiraram aqui o botão da mesa aqui, Verdade? daí ele não tava mais Que passando coisa. a trilha aqui. Mas tudo bem. 6h21, voltamos com o Primeiro Jornal. Operação Pão Nosso 3 da Polícia Civil fecha mais uma vez fábrica de pães e farinha em Porangaba. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Porangaba, realizou na manhã dessa quinta-feira a Operação Pão Nosso 3, cujo objetivo foi cumprir o mandado de busca e apreensão. A ação ocorreu após o delegado de polícia do município, em reunião com agentes da Vigilância Sanitária, ser informado de que uma fábrica de farinha de rosca e pães, interditada na Operação Pão Nosso 2 em outubro de 23, estaria operando clandestinamente. Diante da gravidade das denúncias, a Polícia Civil de Porangaba organizou a operação conjunta que encontrou condições precárias de higiene e segurança no local. Todos os produtos impróprios para consumo foram inutilizados e descartados pelos agentes da Vigilância Sanitária. Os trabalhadores presentes prestaram esclarecimentos à autoridade policial e foram liberados em seguida. O proprietário do estabelecimento não foi localizado no momento da operação, mas será indiciado por crime contra as relações de consumo, conforme a Lei 8.137/90. 6h22, reunião estadual itinerante do CIESP em Botucatu. Nessa quinta-feira aconteceu a reunião estadual itinerante do CIESP, realizada no CIESP Regional de Botucatu. E esteve presente o presidente Rafael Cervoni, que respondeu algumas perguntas feitas pela equipe do Primeiro Jornal. Qual a principal dificuldade que as indústrias enfrentam hoje no Brasil? Acho que a falta de previsibilidade, segurança jurídica e produtividade. Acho que nós precisamos, acima de tudo, de um projeto de país, um projeto de nação, um projeto que vá além de projetos de curto prazo, que são projetos de governo. Os governos enxergam 4 ou 8 anos. O Brasil precisa de muito mais. Nossos concorrentes fazem isso. O chinês faz isso. Está no 16º plano quinquenal. Estão projetando os próximos 50 anos. E possui um sistema de governo que ajuda a implementar. O Brasil tem muita falta de previsibilidade, especialmente a jurídica, que remete a você, muitas vezes, um problema financeiro 5 anos para trás. Então acho que esse é um ponto que nós temos que consertar no Brasil. Outro é a falta de competitividade do país. O Brasil não é competitivo. A diferença de você produzir no Brasil hoje e produzir num país da OCDE que possa ser comparável ao Brasil, pode ser comparado ao Brasil, é de 1,7 trilhão de reais. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos no Brasil. E um último problema nós somos a república dos puxadinhos. Ao invés de nós de resolvermos, planejar e resolvermos um problema definitivamente, nós ficamos fazendo puxadinhos e empurrando o problema décadas e décadas e décadas com a barriga. Está aí a reforma trabalhista, está aí a reforma tributária que nós estamos discutindo há 20 e 30 anos. Então acho que esses são os principais gargalos do Brasil. Qualificação de mão de obra é fundamental. Como o CIESP lida com isso? Eu acho que um dos principais problemas do Brasil é justamente esse: educação, educação, educação. Países que fizeram isso consistentemente, como plano de Estado, como a Coreia, por exemplo, que décadas atrás tinha um PIB semelhante ao do Brasil, e a China inferior ao do Brasil, e hoje estão num outro patamar, investiram maciçamente em educação. Dentro do sistema indústria, nós temos a Fiesp, que dentro do guarda-chuva tem o SESI e Senai. Nós temos investido muito no SESI e Senai, através da Fiesp, em educação profissionalizante e educação do ensino fundamental e ensino médio. Isso tem transformado a vida das pessoas, tem trazido mais qualidade de vida para as pessoas, que tornam-se profissionais muito mais qualificados, especialmente porque eles ficam part-time no SESI, part-time no Senai. Então, o terceiro itinerário da educação, que foi um dos maiores legados do presidente Temer, onde você insere o ensino profissionalizante no sistema educacional brasileiro, como acontece na Áustria, na Alemanha, no Japão,
faz muita diferença e transforma a vida das pessoas, e é uma pessoa que sai da escola com o mercado de trabalho praticamente garantido. Então acho que isso a gente tem muito orgulho, e nós estamos expandindo esse atendimento para as escolas públicas, e hoje nós temos no SESI um atendimento de mais de 2,5 milhões de alunos, melhorando a qualidade do ensino público em parceria com dezenas centenas de prefeituras no estado de São Paulo. A energia renovável deve ser uma realidade brevemente em todo o país. Como o CIESP encara essa alternativa? Olha, a energia limpa, a energia verde, já é uma realidade no Brasil. Mais de 90% da energia no Brasil, gerada no Brasil, energia elétrica, é uma energia limpa. E isso é um diferencial competitivo. Hoje, você, para vender para o Brasil, para o mundo, cada vez mais o rastro de carbono, a pegada de carbono será considerada, especialmente por um novo nível de consumidor dos jovens hoje, que nasce com celular nas mãos e informação à mão. Então, eu acho que o Brasil, tendo uma energia renovável de mais de 90% da sua geração, da sua matriz energética, faz do nosso país um país altamente competitivo, e nossos produtos serão altamente procurados por causa disso. 6h27. Esse aí foi o presidente do CIESP, Rafael Cervoni, que esteve em visita a Botucatu na reunião estadual itinerante do CIESP, e respondeu algumas perguntas aqui do Primeiro Jornal. 6h27. E também nós tivemos uma demanda aqui, né? No Primeiro Jornal, alguns dias atrás, nós recebemos uma ligação de um ouvinte, posteriormente uma mensagem aqui de WhatsApp, falando de iluminação pública. Quem nos mandou a mensagem foi o Henrique. Ele estava falando de alguns postes com lâmpadas queimadas e nas principais vias, como o Vital Brasil, por exemplo, Campos Sales, e nós fomos atrás de um retorno, né, Márcio? Exatamente. A Juliana entrou em contato com o Caio Escolástico, né, engenheiro eletricista da Prefeitura Municipal de Botucatu, que explicou, inclusive, que a responsabilidade pela manutenção em praças, vielas, viadutos, né, o Bento Natel, o viaduto próximo ao Cachoeirinha até o Jardim Paraíso, inclusive, são de responsabilidade da Prefeitura. Toda a iluminação de LED das ruas aqui em Botucatu também de responsabilidade da Prefeitura, né? As demais, a responsabilidade é da CPFL, tá? Então, estão fazendo manutenção. A gente sabe que sempre um serviço desse é moroso, né? E o nosso ouvinte reclamou de vários pontos da cidade onde nós temos dificuldade de lâmpadas queimadas, substituições, enfim. Isso aí que a gente conseguiu apurar, pelo menos no momento. O que ele falou também é que a CPFL está com uma força-tarefa para resolver esses pedidos atrasados, né? Que estavam tendo muitas reclamações, que inclusive 3 equipes de Jaú já estão em Botucatu para ajudar na manutenção dessa iluminação. E além disso, a Prefeitura tem cobrado, as concessionárias têm cobrado a CPFL para fazer essas manutenções também. Então eles já receberam essa solicitação e repassaram para a CPFL. Agora, em lugares que são da responsabilidade da Prefeitura mesmo, como reclamações sobre a Praça Brasil-Japão e de praças próximas, como a da Pinacotec e da Isabel Arruda, eles, que é a Prefeitura, estão providenciando as correções como eles mesmos são responsáveis. Então, o que não são responsáveis passaram à CPFL, e o que são responsáveis, o Caio me falou que já estão providenciando as manutenções. Que legal. A gente foi atrás da reclamação do ouvinte do Primeiro Jornal e a gente vai ficar monitorando para ver se essas alterações, essa manutenção de fato acontece. Se não acontecer, o ouvinte que reclamou pode voltar aqui que a gente vai realmente cobrar novamente das autoridades competentes. Até porque é essencial, né, a iluminação. Não tenha dúvida, verdade. Não tenha dúvida. 6h30. E precisando também, o nosso WhatsApp está à disposição aqui, né? 3440-1009, pode mandar a sua demanda aqui para o Primeiro Jornal também. Lembrando que você pode acompanhar em tempo real pelo site da Prever FM, preverfm.com.br, pelo Facebook Prever FM, você pode acompanhar também a transmissão do Primeiro Jornal, pode opinar, pode mandar bom dia, pode fazer pergunta, enfim, use e abuse do Primeiro Jornal. Qual a agenda para o fim de semana? O Primeiro Jornal te dá boas dicas. Já adiantando que tem muita coisa pro final de semana, hein? E começa hoje.
Nesta sexta, às 19h30, o Cine Teatro leva Bandida, a número 1, para a sede do CCRJ. Às 19 horas desta sexta e às 14 horas de sábado, tem som ao vivo com o Maestro Franklin no Shopping Parque Botucatu. Para quem curte teatro, tem uma leitura dramática de Desumanização, no Garage Espaço de Cultura, Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, 599, às 20 horas e com classificação de 12 anos. Também às 20 horas, nas noites de horror do Cineclube para Todos, tem Late Night with the Devil, na sede do Cineclube. Fechando a sexta-feira, tem The Beatles One, no Teatro Municipal, às 20h30, com ingressos à venda no site da Mega Bilheteria. No sábado, às 10 horas, rola Banda na Praça, para o especial Dia do Servidor Público na Praça do Bosque. À tarde, tem a abertura da exposição e lançamento do livro Loucura com Amor se Cuida, do Arte e Convívio na Pinacoteca, às 15 horas. Das 16 às 23 horas, na Praça do Bosque, rolam shows de artistas da região, batalha de rima e feira do Coopera Preta. O Cine Itinerante exibe Bacurau na Praça do Caimã, às 19 horas. No mesmo horário, ainda tem Selvarte, no Municipal, a Coifa e Vintage Sound Trio, com ingressos à venda no site Mega Bilheteria. Já no domingo, às 10 horas, tem a apresentação de jazz com teclas jazz duos no Mercado Municipal. Às 14 horas, tem show ao vivo com Jonas Magu no Shopping Parque Botucatu. Às 16 horas, espetáculo infantil A Linda História de Amor da Jovem Bela Flor e a Horrenda Criatura no Teatro Gino Carbonari. Às 18 horas, abertura da exposição Guardim, de Carlos Alberto Guardim no Átrio da Pinacoteca. E às 19 horas, tem espetáculo Cabeça Oca no Teatro Municipal para maiores de 16 anos. E neste domingo também haverá um evento em apoio ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, a Caminhada Rosa. O médico mastologista Dr. Guazelli, que inclusive esteve no Primeiro Jornal nesta semana, compartilha mais detalhes sobre a iniciativa. Olá, minha amiga, meu amigo. Aqui é o Dr. Marcos Guazelli, mastologista da Casa da Mama. O outubro chegou e com ele o Outubro Rosa. Gostaria de convidá-los a participar da Caminhada Rosa, no dia 20 de outubro, domingo próximo. A saída será às 9h30 na praça em frente à Sabesp. Iremos caminhando até a Pinacoteca. As primeiras 250 pessoas irão receber uma camiseta. Teremos show com a Loira do Samba e vários sorteios de brindes para todos. Conto com vocês, dia 20/10, às 9 horas, em frente à Sabesp. Um abraço a todos. Inclusive, nós estamos usando rosa hoje, né? Uhum. Exatamente, a equipe toda paramentada, né, em homenagem ao Outubro Rosa, conscientização das pessoas, né, da prevenção do câncer de mama. É importantíssimo isso, nós fizemos entrevistas durante essa semana, tá? E que as pessoas tenham consciência de a prevenção é fundamental para qualquer doença. E o Outubro Rosa é que você tenha a consciência sobre o câncer de mama, a importância do exame preventivo. Para você que está na live, tanto no Facebook quanto no site, até o logo da Prever FM tá rosinha hoje. Olha que legal. Todo mundo de rosa hoje. 6h34. Casa Aberta do Senac ocorre neste final de semana. No dia 19 de outubro, das 10 às 16 horas, o Senac Botucatu promove o Casa Aberta, evento que teve sua última edição em 2019 e agora retoma com diversas atividades, oficinas e palestras gratuitas para o público. Entre os destaques da programação estão prática de quick massage, oficinas de aromaterapia, bebidas saudáveis e formatação de computadores. Os visitantes poderão realizar aferição de pressão arterial para monitoramento da saúde cardiovascular, fazer avaliação podológica, participar de oficina de conscientização sobre câncer de mama e infecções sexualmente transmissíveis, além de uma atividade prática sobre técnicas de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar. O evento também contará com o Senac em Artes, em que os participantes poderão mostrar seus talentos mediante inscrição prévia no atendimento. Haverá também um mural de fotos contando a história das turmas do técnico em teatro e o jogo interativo Quem Matou a Madame Clese?
para envolver o público por uma experiência teatral investigativa. O evento ainda encerra com o som da banda feminina Pagu. O Casa Aberta Senac é realizado simultaneamente nas 63 unidades da instituição no estado de São Paulo. Na ocasião, os botucatuenses poderão participar de mais de 20 atividades com temas que envolvem todas as áreas do conhecimento ofertadas. A programação completa e os respectivos horários podem ser acessadas no portal do Senac, eventos.sp.senac.br/Casa Aberta. Em Botucatu, o Senac está localizado na rua Rafael Sampaio, número 85, na Boa Vista. 6h36. Museu Tião Carreiro recebe exposição em celebração aos 100 anos de Helena Meirelles, a Dama da Viola. O Museu Tião Carreiro, administrado pelo Instituto Jatobás, apresenta uma programação especial. No domingo, dia 20 de outubro, o museu inaugura uma exposição gratuita em homenagem aos 100 anos de Helena Meirelles, conhecida como a Dama da Viola. O acervo, composto por fotografias e recortes de jornais que retratam a vida e carreira da artista, é resultado de uma pesquisa feita pelo curador Bolívar Porto, a convite de Wanda Brito, coordenadora da Concha Acústica Helena Meirelles. Fruto de uma parceria entre o Museu Tião Carreiro, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a equipe da Concha Acústica, a exposição chega a Pardinho, no interior de São Paulo, e ficará aberta ao público até o dia 23 de novembro. No dia 19 de outubro, às 10 horas, em parceria com a Biblioteca Pública de Pardinho, será realizado o evento Literatura das 10 Cordas. A primeira edição contará com a presença do escritor e violeiro Paulo Freire, para falar sobre o livro Eu Nasci Naquela Serra. A obra conta a história de Angelino de Oliveira, Raul Torres e Serrinha, autores de grandes sucessos como Tristezas do Jeca, Moda da Mula Preta e Chitãozinho e Chororó, e muitos outros. No mesmo dia, às 16 horas, o violeiro apresentará o espetáculo infantil Medo Pequeno para crianças de todas as idades. Neste espetáculo, Paulo Freire trata dos pequenos sustos que povoam o mundo das crianças. Acompanhado pela viola, conta histórias de assombrações, o curupira protegendo a nossa mata e como vem enfrentando os seres da nossa mitologia, como Mampinguari e a cobra Honorato. Os causos são intercalados com canções acumulativas, ritmos caipiras e toques de viola. As crianças são convidadas a participar, sugerindo ideias para histórias e cantando músicas da tradição oral brasileira. A apresentação será no piso superior do Centro Max Pfeffer. O Museu Tião Carreiro, no Centro Max Pfeffer, fica na Praça Ademir Rocha da Silva, sem número, em Pardinho. Também a região com muitos eventos culturais para a população participar, né? Prever FM 6h38. Sorocaba quer viabilizar construção de prédio mais alto do mundo. Pois é. A Prefeitura de Sorocaba, 103 quilômetros de São Paulo, anunciou um projeto em parceria com a iniciativa privada para viabilizar a construção do maior prédio do mundo no centro da cidade. Não há detalhes sobre quais empresas participariam da iniciativa. Em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, deve começar em 2025 a construção de um arranha-céu que promete ser o residencial mais alto do planeta. O projeto da cidade no interior de São Paulo pretende que o futuro edifício tenha mais de 170 andares, com cerca de 1 quilômetro de altura. Em Balneário Camboriú, o Sena Tower contará com 154 pavimentos e 500 metros de altura. Não há previsão de quando a construção seria feita, nem a localização exata. Segundo a administração, seria uma parceria público-privada. O projeto será enviado à Câmara para aprovação. A expectativa da gestão do prefeito Rodrigo Manga, que é de Sorocaba, do Republicanos, é reeleito para um segundo mandato, é que surjam 5.000 novas vagas de trabalho diretas e indiretas, com investimento de 2 bilhões de reais por parte da iniciativa privada, bem como o apoio do poder público. A ideia, segundo a Prefeitura, é revitalizar a região do centro do município, buscando investimentos e incentivos fiscais a fim de atrair empreendimentos e melhorar a qualidade de vida da população. Atualmente, o maior prédio do mundo é o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes Unidos, com 828 metros de altura e 163 andares. No Brasil, quem ocupa o posto é o Yacht House, em Balneário Camboriú, com 290 metros e 81 andares. Sorocaba tem como prédio mais alto o Ícone, com 141 metros de altura e 45 andares, localizado no bairro Jardim Faculdade, na zona sul da cidade. A Prefeitura do Interior Paulista ainda não explicou como serão feitos os ajustes para a construção do mega edifício no município. Gente... Não sei não, eu sei lá, eu tenho uma opinião, mas eu não vou emitir aqui não, sabe? É necessário?
Seria? Então, complicado, né? Eu acho que tem tanta coisa para se resolver, vai pensar em fazer um prédio alto? Complicado isso, né? Se não fosse um jornal sério, ia falar, chupa essa manga, né? 6h40, nós vamos ao intervalo comercial, já nós voltamos com o primeiro jornal. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h42, 8 cidades do Centro-Oeste paulista estão em alerta para surto de dengue, diz levantamento. O levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, realizado nos primeiros dias de outubro, classificou 8 cidades do Centro-Oeste paulista em situação de alerta para surto de dengue. As cidades de Presidente Alves, Lins, Reginópolis, Quintana, Agudos, Marília, Sabino e Paulistânia aparecem no levantamento. Durante a ação, agentes de saúde realizaram visitas residenciais em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti. O resultado das visitas é computado no índice predial, que mede a presença de larvas do vetor e é calculado a partir do percentual de imóveis positivos em relação ao total pesquisado. Na cidade de Botucatu, esse levantamento apontou que 0,45% dos imóveis apresentaram larvas de mosquitos, um índice considerado satisfatório. Segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde, menos de 1% dos imóveis com larvas indicam uma situação satisfatória. Entre 1,1% e 3,9% representam um sinal de alerta e acima de 4% configura risco de transmissão de arboviroses como a dengue. Prever FM 6h44 e São Paulo monta gabinete de crise para minimizar riscos das chuvas previstas para este fim de semana. O governo de São Paulo anunciou que irá instalar a partir de hoje, sexta-feira, um gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências para atendimento à população em caso de emergências causadas pelas chuvas previstas para este final de semana. De acordo com o governo estadual, as empresas de energia elétrica terão um representante no gabinete, permitindo uma comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle. Até amanhã de ontem, quinta-feira, cerca de 36 mil clientes ainda estavam sem luz após o apagão que atinge a capital e região metropolitana desde a última sexta, dia 11. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou: é absurdo e muito triste as pessoas ficarem dias sem energia elétrica. Vamos exigir todas as medidas possíveis por parte da concessionária. De acordo com o plano de contingência, cerca de 5.400 agentes da Defesa Civil estarão de prontidão e equipes da concessionária Enel estarão dentro dos carros de manutenção, visando agilizar a chegada nos locais. O estado pode enfrentar pancadas de chuva e rajadas de vento superiores a 60 km por hora. Entre sexta e domingo. A Defesa Civil de São Paulo apresentou um cenário meteorológico detalhado para os próximos dias, enfatizando as chances de eventos extremos. O governador ainda afirmou que representantes do governo estarão presentes no centro operacional da Enel nos próximos 3 dias. A gestão estadual exigiu ainda um mapeamento dos pontos mais críticos que podem sofrer danos no fornecimento de energia, como unidades hospitalares e postos de distribuição de água da Sabesp. O governo estadual cobrou as concessionárias e exigiu a aplicação de planos de contingência. Em resposta, a Enel se comprometeu a colocar de 700 a 1.200 equipes nas ruas. A Defesa Civil emitiu um novo alerta para a possibilidade de fortes tempestades que devem atingir o estado de São Paulo entre sexta e domingo. O alerta é devido à passagem de uma frente fria que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento, podendo chegar a mais de 60 km por hora e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. De acordo com o órgão, a previsão indica acumulado de até 200 milímetros de chuva em algumas regiões. Quando a gente ouve pela grande imprensa, né, a Enel se posicionando, vamos colocar mais 700, mais 1.200, mas efetivamente não existe um controle, um monitoramento se de fato está acontecendo. Tá? E realmente, você imagina, mais de 36 mil clientes, que eles falam clientes que são os pontos de energia cadastrados. Os imóveis, né? Os imóveis, de repente moram 3 pessoas, já sobe para 100 mil pessoas, né? E isso, se você calcular o número de habitantes de São Paulo e o que a situação, o que ocorreu desde uma semana atrás, quantas pessoas ficaram sem energia elétrica. É aquela história, tem que ter um gabinete realmente de crise, de prontidão e com medidas efetivas para acontecer. A questão das árvores, gente, é impressionante, né? Eu vi um vídeo, como é feito, né? Os canteiros dessas árvores,
As árvores são estranguladas com concreto. A raiz não tem como expandir. E o que ela fica? Ela fica vulnerável a qualquer vento, né? Ela pode cair. Não existe a poda consciente. Não é aquela história de você pegar lá um alicate para podar, uma ferramenta para podar e mutilar a árvore. Isso não existe. Tem que respeitar também. É um ser vivo fundamental para a nossa sobrevivência. Essa época do ano é época de ninhos, pássaros e tudo mais. Tem que respeitar. Que vida sem graça, sem a presença da fauna, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração. Colocar pessoas capacitadas, com conhecimento, para fazer a poda consciente das árvores, respeitar a fauna, ter como a árvore se expandir com raízes e tudo mais, plantar a árvore certa no local certo. Árvores que resistam, né, a dificuldade de se sobreviver numa cidade como São Paulo e em grandes metrópoles. Então não é só isso. Vou cortar a árvore que resolve. Não é só isso. Tem que ter a poda consciente, tem que ter o conhecimento para que todo mundo possa usufruir de um meio ambiente, da presença fundamental da árvore e do verde em nosso dia a dia. 6h48. 8 pacientes perdem o globo ocular em mutirão de catarata no Rio Grande do Norte. No interior do Rio Grande do Norte, 8 pacientes perderam o globo ocular depois de um mutirão de cirurgia de catarata. Luzia estava com a visão comprometida no olho esquerdo. No dia 27 de setembro, participou do mutirão para operar a catarata. Achou que iria resolver o problema. Cerca de 2 semanas depois, perdeu o olho. O momento mais difícil foi quando disse que tinha perdido a visão do olho. Porque a gente foi em esperança de enxergar e de repente você ter a certeza de que você não vai mais enxergar, disse Yara Medeiros, filha de Luzia, ao G1. A Luzia não foi a única. Maria Ernesto também perdeu um dos globos oculares. Faz uns 2 anos que ela fez uma consulta pela vista e a médica orientou ela a fazer essa cirurgia. Aí ela ficou esperando na fila para ser chamada. Hoje ela está sem o olho, enxergando só pelo olho esquerdo. Conta Silvânia Alves, filha de Maria Ernesto. O mutirão em Parelhas, a quase 250 quilômetros de Natal, foi nos dias 27 e 28 de setembro, a poucos dias da reeleição do prefeito Tiago Almeida, do PSDB. Ele contratou uma clínica privada para os procedimentos em uma maternidade para 48 pessoas. 15 pessoas que se operaram no primeiro dia apresentaram endoftalmite, uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacia. 8 precisaram tirar o globo ocular para impedir a infecção ou que a infecção se espalhasse. Representantes da Prefeitura de Parelhas se reuniram nesta quarta-feira, dia 16, com a Anvisa e com autoridades sanitárias estaduais. Diana Rego, coordenadora da Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte, afirmou que solicitaram ao município a confirmação sobre a esterilização adequada dos equipamentos e que estão aguardando essa informação. Ela acrescentou que, uma vez recebida a confirmação, poderão esclarecer o que ocorreu de diferente, mas destacou que algo de fato aconteceu. A Prefeitura de Parelhas afirmou através de nota que está ouvindo os profissionais que trabalharam no mutirão e que um inquérito civil foi aberto para investigar as condições da água, a esterilização dos equipamentos e também o local onde as cirurgias aconteceram. A Prefeitura informou ainda que suspendeu o pagamento de cerca de R$52 mil para a empresa contratada. Em nota, a Ocular e Oftalmologia Avançada afirmou que o mutirão foi conduzido por oftalmologista experiente, seguindo os protocolos médicos e de segurança exigidos. A clínica destacou que a equipe médica tomou as medidas necessárias para o tratamento imediato. A nota também informou que a Superintendência de Vigilância Sanitária está conduzindo uma apuração do caso e que os materiais utilizados foram lavados e entregues à equipe da maternidade para devida esterilização. Além disso, a Ocular ressaltou que não possui registros de infecções em cirurgias realizadas anteriormente e que medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança e a saúde dos pacientes. A direção da maternidade afirmou que o material foi levado pela empresa que fez a cirurgia, que a Ocular e Oftalmologia pediu que tudo fosse colocado no esterilizador de equipamentos, o que foi feito por uma funcionária da maternidade. E agora fica esse jogo de empurra, mas é preciso esclarecer rapidamente quem causou tudo isso, quem foram os responsáveis por tudo isso, porque pessoas foram para tratar, para fazer uma cirurgia, e perder a visão. E não adianta falar, quem vai arcar com a indenização dessas pessoas também, porque não há dinheiro que pague. Não tem como, é irreversível, né? É terrível, a gente teve a situação lá no Rio de Janeiro, né, com o laboratório fazendo, com a coleta de sangue para
para pacientes transplantados. Os testes mal conduzidos e dando negativo para órgãos que estavam contaminados com HIV. E de repente quem tinha que assinar o exame não era capacitado. Enfim, um jogo de empurras terrível e mais uma vez a gente lamenta, mais um caso de negligência na saúde no Brasil. 6h52. A banqueiros, Lula diz que não tem nada contra o setor financeiro e defende Haddad. Em encontro com banqueiros, na última quarta-feira, o presidente Lula buscou apoio para cortes de gastos que o governo deve anunciar depois das eleições municipais e garantiu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem toda a sua confiança. Mesmo já tendo encontrado individualmente representantes e donos de bancos, foi o primeiro encontro formal do presidente com a elite financeira do país desde que voltou à presidência em 2023. Estavam no encontro em Brasília os presidentes dos 4 maiores bancos privados do país e representantes da Federação Brasileira de Bancos. O presidente do Conselho da Febraban, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente da Febraban, Isaac Sidney, também estavam presentes. Nos seus mandatos anteriores, Lula tinha relação mais próxima com o setor financeiro, do qual se afastou neste terceiro mandato. Aos banqueiros, Lula afirmou que não tem nada contra o setor. Nas últimas semanas, Lula tem ouvido de auxiliares econômicos que será necessário promover mais ajustes fiscais para reverter uma perspectiva econômica de poucos recursos para investimentos na segunda metade do seu mandato. Até mesmo cumprir uma promessa importante de campanha, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil passa por uma revisão de outros gastos. A Lula, os banqueiros reforçaram a opinião de que organizar os gastos do país com um ajuste fiscal seria a forma mais eficiente de baixar juros, controlar a inflação e obter novamente grau de investimento, uma conquista dos seus primeiros governos e que Lula não escondeu que é a sua meta voltar a ter. Os banqueiros garantiram a Lula que não interessa aos bancos a alta dos juros, que aumenta a inadimplência e atrapalha o crédito. Eles também afirmaram que o ruído de declarações conflitantes dentro do governo é um entrave para a confiança da gestão federal. Para Lula, o apoio do sistema financeiro para ajudar com as dificuldades no Congresso Nacional, já que o grupo é influente entre lideranças políticas. 6h54, a Embaixada do Brasil em Buenos Aires recebe pedidos para a Argentina extraditar os foragidos do 8 de janeiro. Quase 40 pedidos de extradição de investigados pelos ataques do 8 de janeiro já chegaram à Embaixada do Brasil em Buenos Aires desde amanhã desta quarta-feira 16. Os pedidos estão sendo processados e serão encaminhados à chancelaria argentina. Os pedidos chegaram aos poucos na Embaixada em Buenos Aires, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar a extradição de 63 brasileiros considerados foragidos da Justiça por suposto envolvimento nos ataques de 8 de janeiro, que fugiram para a Argentina. Em junho, o governo do Brasil recebeu da Argentina uma lista com aproximadamente 60 nomes de procurados pela Justiça brasileira pelos atos de 8 de janeiro que estavam em seu território. Na ocasião, a Polícia Federal iniciou a elaboração do pedido de extradição enviado ao STF. A informação foi encaminhada pelas autoridades argentinas em resposta ao pedido do STF com uma lista de 143 condenados pelos atos de 8 de janeiro que poderiam estar em território argentino. Apesar da movimentação para extradição, a maioria dos brasileiros solicitou refúgio na Argentina e até que o processo seja aceito ou rejeitado pelas autoridades locais, eles não podem ser enviados ao Brasil. Pelo menos 126 brasileiros solicitaram refúgio ao governo argentino entre janeiro e junho deste ano, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em dezembro de 23, nenhum brasileiro solicitava asilo na Argentina. É aquela história, né? E tem situações aí que a gente, relatos, né? E fugindo em porta-mala de carro e tudo mais, né? Estão fugindo por quê? Estão fugindo por quê? Do quê? Por quê? Então, 6h56 e a Coreia do Norte fala em guerra e anuncia a expansão do exército. O governo da Coreia do Norte anunciou uma expansão do exército em meio à escalada de violência com o país vizinho, a Coreia do Sul. A medida foi anunciada pela mídia estatal do país na quarta-feira, dia 16. De acordo com o comunicado divulgado pelo regime de Kim Jong-un, mais de 1,4 milhão de jovens e estudantes procuraram o Exército Popular Coreano para ingressar ou reingressar na força. Os alistamentos voluntários, que não podem ser confirmados de forma independente, ocorreram entre 14 e 15 de outubro. Dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos mostram que a Coreia do Norte tem cerca de 1,2 milhão de soldados ativos,
além de outros 600 mil na reserva. Além de anunciar a expansão do exército, o governo norte-coreano voltou a falar em guerra com o lado sul-coreano. A República Popular Democrática da Coreia está cheia de vontade de aniquilar a escória da Coreia do Sul, que violou sua sagrada soberania e segurança, informa trecho do comunicado. Segundo o regime de Kim Jong-un, o país vizinho será varrido do mapa caso um conflito exploda na Península Coreana. A onda de tensão entre os dois países, tecnicamente em guerra desde a década de 50, ganhou novos capítulos nos últimos dias. A Coreia do Sul foi acusada de invadir o território da Coreia do Norte com drones. Como resposta, o regime de Kim ordenou a explosão de estradas que ligam os dois países e tem feito ameaças de conflito com o vizinho. Então, quase 70 anos desse conflito, né, interminável, né? E quem fica de prontidão, porque a vizinha ali da Coreia do Norte é a China, com todo o seu poderio e tudo mais, fica de olho no que está acontecendo, e tem que ficar mesmo, né? E o que começou com a Guerra dos Balões ficou bem mais sério agora, né, Márcio? Não tenha dúvida. 6h58, bolas pretas surgem em praias de Sydney e intrigam moradores e turistas. Centenas de esferas misteriosas invadiram diversas praias de Sydney, na Austrália, levando ao fechamento das áreas afetadas. As primeiras investigações sugerem que se tratam de bolas de alcatrão. Os salva-vidas fecharam a famosa praia de Bondi e outras praias próximas depois que, durante esta semana, diversos objetos esféricos de diferentes tamanhos, variando de uma bola de golfe a uma bola de tênis, começaram a aparecer na areia, intrigando tanto os moradores quanto os turistas, conforme noticiado pelo The Guardian. Até esta quinta-feira, 7 praias já estavam interditadas e os dados preliminares da investigação apontam que os objetos são poluentes e identificados como bolas de alcatrão. O que são bolas de alcatrão e como se formam? As bolas de alcatrão são formadas por restos de petróleo encontrados no oceano. Elas se originam quando manchas de petróleo derramado no mar são agitadas por ventos e ondas, criando uma emulsão pegajosa que acaba se fragmentando em pedaços menores ou bolas. Esses poluentes podem ocorrer naturalmente, embora geralmente estejam associados a derramamentos de petróleo, sendo prejudiciais à vida marinha e ao meio ambiente. A origem exata das bolas de alcatrão que apareceram nas praias de Sydney ainda não foi determinada. Isso me remete a anos atrás, quando eu estive no Nordeste, eu acho que foi em Sergipe, e eu acho que, bom, enfim, e nas praias apareciam manchas negras, similavam, era um óleo, e que até hoje não tem uma explicação plausível o que eram aquelas manchas, que ficaram muitos anos aparecendo nas praias do Nordeste. É terrível isso, ninguém sabe como aconteceu. É um navio que soltou, enfim, ninguém tem um detalhamento, né, uma apuração convincente do que de fato é aquele material. Exato. Pontualmente 7 horas. Vamos ao intervalo, já nós voltamos, que temos entrevistas, temos muita coisa para acontecer ainda no Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.